Eu nasci no Mato Grosso, em Poxoréu. E aos 2 anos de idade, o meu pai conta uma história que ele fala que a minha mãe, ela tentou me afogar num tanque. E ele viu toda essa cena, ele me pegou de madrugada. Ele conta que ele anoiteceu e não amanheceu. Ele catou eu e trouxe eu pro Paraná. Essa daí é a história que meu pai conta. Aos 23 anos de idade, eu conheci a minha mãe. E quando eu conheci minha mãe, ela foi falar pra mim o que aconteceu. E ela falou assim: o seu pai, ele me pegou de você e fugiu. Ele anoiteceu e não amanheceu. Aí eu fiquei naquela. O meu pai contou uma história. A minha mãe contou uma outra história. Ficou 2 versões diferentes. Eu já estava com a minha vida equilibrada, eu já estava tudo ok, a minha vida estava guinada, estava andando. Aí o que aconteceu? Eu peguei e coloquei na balança. Falei, olha, essa situação não vai mudar a minha vida. Sabe o que eu fiz? Eu não fui mais atrás, falei, tá ok. Conheci a minha mãe, conheci o meu pai, que eu já conhecia meu pai, ele mora aqui perto. E aí eu falei, beleza, tá tudo ok. Só que eu não quis mais misturar, porque eu já tenho a minha família. Eu só queria saber a situação como estava. E aí o que aconteceu? Eu parei e continuei a minha vida. E aí meu pai, quando ele trouxe eu pro Paraná, o que aconteceu? Ele adotou. Ele não tinha condições financeiras para cuidar de mim. Aí o que ele fez? Ele me deu para uma outra família, que esse meu pai era alcoólatra. E esse meu pai alcoólatra, ele me deu ali para eles e ficou assim, ó, ele falou assim, ó, eu vou deixar o Jefferson com você e eu vou trabalhar. E quando eu melhorar a minha situação, eu vou voltar a buscar ele. Aí, beleza. Passou um tempo, coisa de 3, 4 anos, ele voltou para me buscar. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que ele chegou para pegar eu e os meus pais adotivos já tinham pego amor em mim. Eles não quis mais devolver eu. Não vai levar o Jefferson, a gente já ama ele, já é nosso filho. Aí o negócio ali aconteceu, uma reviravolta, teve uns capanga, teve um rolo lascado. Moral, ninguém me levou. Seu Adão e a Dona Malha manteve eu ali. Né? O seu Adão era um cara que... Ele é o meu pai adotivo, ele era um cara que hoje já faleceu, mas ele gostava de tomar uma cachaça e ele fazia coisas horrorosas. Ele batia na minha mãe, ele me batia, eu cheguei a dormir fora de casa, morava no sítio, acontecia muitas coisas. Ele era realmente um terror. E a minha infância foi conturbada. Entre altos e baixos, a situação foi complicada. E aí eu acabei ficando com a filha da Dona Malha e do seu Adão, que me adotou. A Sônia, ela que falou assim, ó, ela sempre que manteve, que pagou, ela que dava o leite, ela que dava a roupa, ela que sempre manteve ali. E a minha vida foi tocando. E aí eu cresci e comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar com a Sônia, que era essa minha mãe terceira, que ela tinha uma empresa de confecção, ela tem até hoje. E a minha vida toda eu trabalhei ali. E aí eu morava em cidade pequena e vinha de ônibus, trabalhava, e a minha vida foi nessa reviravolta. Me casei aos 26 anos, minha vida estava equilibrada, a vida gostosa, casei com a minha esposa Natália, e olha, sensacional, pensa numa vida abençoada. Chegou, e eu estava num ponto muito top da minha vida. E foi quando eu já tinha um carro legal, um trabalho legal, a minha vida estava equilibrada, morando num apartamento legal. Eu estava num momento top da minha vida. Eu decidi comprar uma moto, que era um sonho de criança, um sonho de moleque, comprar essas motos esportivas. E chegou no momento que eu falei, cara, tá legal, vou comprar a moto. E eu fui e comprei a moto, comprei uma Hornet vermelha, tesão a moto. Fiquei um tempo com essa moto, muito bom, um sábado à tarde, um dia de sol, dia 12 de agosto. Eu peguei e falei, ó, vou dar uma volta, vou lavar a moto, o carro, e saí para lavar a moto, lavar o carro. E aí fui dar uma volta com a moto tava toda limpa, gostosa, fui dar uma volta, sábado à tarde, aquele sol gostoso e tal, chegou. E aí eu tava numa avenida comprida de Maringá, Avenida Colombo, foi quando eu vi o semáforo, dava para me passar, eu peguei e falei, vou passar. E lá no meio da quadra eu falei, vou, aí acelerei para ir, tava aquele sol de frente, né, o sol das 4 horas, um sol forte. Foi quando eu acelerei, mas eu não passei. Eu vim colidir atrás de um carro, um ônibus branco, que estava na minha frente. Eu não vi esse carro, porque eu estava olhando a avenida que eu ia passar, que eu ia cruzar ela, eu estava olhando ver se alguém ia sair antes. E eu peguei e passei e bati atrás desse carro. Eu não vi o carro, eu bati acelerado, eu desmaiei no local. Tem imagens que tá aí no meu Instagram, e qualquer coisa na hora da edição, colocar aqui para vocês verem, tá? Então assim, eu passei apagado ali no local, fui levado para o hospital. Chegou no hospital, o médico, eu fui levado para o hospital 4h30. E aí a minha família foi avisada, porque o bombeiro que me socorreu, ele era amigo meu de pedal. Né? Antes do acidente, eu era atleta de ciclismo. E ele era um bombeiro, ele era amigo nosso de pedal. E aí ele viu aquela situação, ligou para outro amigo meu. E aí o amigo meu, o Roca, ligou para minha esposa. E aí veio, pegou a minha esposa, já levou para o hospital. E isso tudo aconteceu. O médico saiu para dar notícia lá fora. Era quase 9 horas da noite.
Ele saiu para dar notícia e falou, quem aqui é a família do Jefferson? Aí o que aconteceu? Minha esposa e minha mãe estavam lá, ela falou, nós. Aí o médico chamou, falou assim, vocês acreditam em Deus? Minha família é toda evangélica, acredita em Deus. O que aconteceu? O médico falou, então comece a orar, porque se tem alguém aqui que pode fazer alguma coisa pelo Jefferson, é Deus. E aí minha família entrou em oração e pastor na frente do hospital, o pessoal foi tudo para lá se reunindo e graças a Deus eu tive uma reação. Aí fui levado para UTI, fiquei 10 dias em coma, minha família não sabia como eu ia acordar, se ia acordar bem, não ia acordar, se eu ia acordar bobo. Os médicos falaram, ó, ele vai acordar, mas ele não vai lembrar de nada, tá? Primeiro o médico falou assim para minha família, se ele passar das 24 horas, a gente vai ver o que vai fazer. Aí você imagina como que fica o coração de uma família, de uma esposa que casou há 1 ano, acabou de casar, uma vida inteira pela frente. Foi um momento muito complicado. A minha esposa e minha mãe entrou para me ver, eles dizem que estava desconfigurado, tudo destruído, eles realmente, foi uma cena muito forte. E foi quando eu tive a reação, né? Depois fui para UTI e lá na UTI eu passei 10 dias em coma, entubado e acordei do coma após 10 dias. Eles começaram a tirar a sedação para ver como que eu ia reagir. E eu acordei, estava entubado, não falava, e aí os pessoal conversando comigo e tal. E eu lembro até que eu acordei assim, ó, olhei para cima, tudo branco, olhei pro lado, um pessoal de branco bonito, e aí eu olhei pro outro lado, minha família. Aí eu falei, nossa, será que eu tô no céu? Todo mundo de branco, povo bonito, né? Aí eu comecei a ver e eu falei que eu tava no hospital, e começou ali a falar que eu estava no hospital e o que aconteceu, e foi voltando ali me contando e a situação foi essa. Eu passei 30 dias na UTI, 30 dias de muito sofrimento, eu lembro de muitas coisas também eu não lembro. Foi quando eu tive alta da UTI e fui transferido para o quarto. Tem essas imagens, eu vou colocar aqui, e foi quando o médico chegou para mim e falou, Jefferson, você sabe que você sofreu uma fratura na coluna. Eu falei, sim, doutor, sofri uma fratura na coluna. Ele falou, então, e nessa fratura da coluna você ficou paraplégico. Eu peguei e falei, tá, doutor, beleza, o que é medula? Que ele pegou assim, ó, na fratura da coluna você comprimiu a medula. E essa compressão, você perdeu os movimentos da cintura para baixo. Eu peguei, eu não acreditei, que eu já tinha quebrado a clavícula uma vez e tal, e 2 meses eu tava bom de novo. Eu falei, cara, isso aqui 2 meses eu tô zero. E aí foi quando ele falou assim pra mim, e você perdeu os movimentos da cintura para baixo. Gente, eu não acreditei. E eu falei pra ele, eu vou sair daqui desse hospital andando, doutor. Ele pegou, saiu e falou, Deus te ouça. E saí do quarto. E chegou o dia de eu sair do hospital. E pra minha surpresa, eu não saí do hospital nem andando e nem de cadeira de rodas. Eu saí do hospital de maca. Eu saí do hospital de maca porque eu não conseguia ficar sentado na cadeira. Eu passava muito mal. Fui obrigado a me levar de ambulância embora. Eles me trouxeram. Eu tenho esse vídeo também, eu vou colocar aqui. E olha, foram momentos desafiadores. E de lá pra cá, foi quando realmente as coisas começaram a acontecer. Porque a gente quer muito ter alta do hospital. Só que a minha esposa, todo mundo queria. Só que sabe quando realmente as coisas começaram a acontecer? Quando a gente teve alta. Porque enquanto estava no hospital, os médicos estavam cuidando, as enfermeiras, tinha uma equipe em cima. Quando foi para casa, essa equipe era minha esposa. A minha esposa teve que abraçar. Marido cagando, marido mijando, curativo para fazer. Meu Deus do céu. Aí foi a hora que ela perdeu o papel de esposa e abraçou a situação. Foi momentos desafiadores para ela, para mim. Aí, olha, a versão do lado dela é uma história muito surreal do que ela teve força. Da força que ela teve, da força que Deus deu para ela, para minha família. Ajudar a cuidar de mim, vai para lá e vai para cá. E olha, foram momentos desafiadores. Numa outro vídeo eu conto essa parte aí da Natália, da minha família. Mas olha, o que eu quero falar para você aqui. Eu não escolhi como eu caí, como eu iria ficar. Eu não tive essa escolha de eu falar assim, ó, a vida me ligar e falar amanhã você vai sofrer um acidente. Ela não fez isso. Eu caí, eu fui derrubado. Mas uma coisa eu tenho na minha mão, de como eu vou me levantar. Da hora que eu quero levantar e do jeito que eu quero levantar. Porque ali já está acontecido, eu não tenho controle sobre a situação. Mas eu tenho controle sobre o que eu vou fazer com a situação. E eu decidi levantar, eu decidi ir para cima, eu decidi ver o que eu poderia fazer com as ferramentas que eu tinha. E foi quando a minha vida começou a tomar uma outra direção. Com toda essa situação que eu passei, eu comecei a colocar isso em aprendizado. O que eu poderia fazer na cadeira de rodas? O que eu poderia fazer na situação que eu estava? E eu comecei a ver que a maior limitação que poderia me parar era mental, não era física. E aí eu comecei a evoluir, comecei a empreender, comecei a buscar inteligência emocional para fortalecer a minha cabeça. É o que eu faço até hoje, porque os desafios, eles estavam apenas começando. A cadeira de roda não é o desafio.
O desafio é o que vem com a lesão medular. É bexiga neurogênica, é escara na bunda, é remédio, é espacidade, é intestino preso. Alguma das situações que vem com a lesão medular. As dores neuropáticas, as coisas começam a tomar uma outra direção. Aí que a situação começava a pegar. Mas eu comecei a fortalecer a minha mente e comecei a buscar, a entender o que eu poderia fazer com a minha situação. E por isso que hoje eu estou aqui gravando esse vídeo para você. Eu não sei qual a cadeira de rodas você está sentado. Talvez é uma traição, talvez é alguma coisa que terminou, talvez é uma doença que você recuperou, talvez é uma empresa que você quebrou. Eu não sei qual é a cadeira de rodas que você está sentado. Mas uma coisa eu te falo, você tem o poder de levantar e mudar a sua história. E fazer a sua história ser a melhor história da sua vida. Você tem a chance de ser a pessoa mais foda que existe. Porque você não morreu, você não acabou. Você está vivo, você tem a oportunidade de crescer, mas só basta você decidir a hora que você quer levantar. Porque se você quiser ficar reclamando, chorando, que você não tem oportunidade, que você é coitado, que a vida acabou com você, que Deus não é justo, presta atenção, tá tudo na sua mente. Busca você a sair, levanta do caixão que você está hoje. Igual eu falo, só existe velório enquanto a pessoa está no caixão. Quando você decide levantar do caixão, o velório acaba. Levanta do caixão que você está. Para de se vitimizar, para de chorar, para de falar que você não tem oportunidades, para de reclamar. Começa a ver tudo que você tem, começa a ver todas as ferramentas que você tem, começa a agradecer pelo que você tem, começa a orar, começa a agradecer, ficou bom. O que você tem? Você tem um braço bom, você tem a cabeça boa, você só mexe os olhos, o seu cérebro está bom. O que você tem? Começa a agradecer pelo que você tem. Você vai ver como essa energia vai mudar, vai melhorar e vai fazer você prosperar na sua vida. Quando você decide mudar aqui dentro, como você vai pensar? Como você vai parar com as palavras negativas? Eu não tenho, eu tô ferrado, eu não consigo. Troca as palavras. Eu consigo, eu vou ter, eu vou prosperar, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa positiva, eu sou capaz de produzir. Você é capaz de tudo isso. Vai lá. Eu quero ver você prosperar na sua vida, mudar sua mentalidade. Eu não sei se você tem depressão, você tem ansiedade, mas eu falo pra você, é possível você sair da onde você está. Basta você falar, eu vou sair daqui, eu vou mudar minha história. Porque tem pessoas muito piores que adorariam estar no seu lugar. E você está aí, ó, reclamando que você não consegue. Você consegue. Se eu conseguir sair e estar aqui onde eu estou, você também consegue, porque você não tem nada de diferente de mim. Eu desenvolvi tudo isso, eu não tinha nada disso. Eu busquei desenvolver, eu fui ler, eu fui estudar, fui fazer exercício, eu fui buscar dieta, eu fui buscar Deus, eu busquei a família, eu busquei crescer. E você pode fazer o mesmo. Vai lá. E se você chegou até o final desse vídeo, deixa aqui ó, a sua mensagem. Fala, cara, eu vi, assisti tudo, escutei tudo. Eu vou fazer a minha nova história, eu vou mudar a minha vida. Vai lá, tamo junto.